Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui professora de Física Laís Correia e hoje vamos resolver uma questão do PISM do ano de 2022. É uma questão do módulo 3, é a questão número 3. A questão diz assim: o circuito abaixo mostra uma pilha com uma diferença de potencial igual a V e um resistor R e uma espira circular de raio L. Então, a gente tem uma espira circular de raio L formando um circuito em série. Então, a gente tem aqui o circuitinho em série. A pilha e a resistência estão no plano da folha e o plano da espira está no plano perpendicular à folha. Item A. Copie a espira abaixo para o quadro de respostas e, usando as linhas orientadas, represente de forma aproximada o campo magnético em torno da espira. Bom, pessoal, então aqui a gente vai utilizar a regra da mão direita, onde o polegar está representando a corrente elétrica e os dedos, representam o campo magnético. Então, se você posicionar o seu polegar, nesse sentido aqui que ele está indicando da corrente elétrica, ou quando você der o tapa, você vai verificar que o campo magnético vai entrar dentro da espira. Então, se você posicionar o polegar na parte da corrente indo da esquerda para a direita e der um tapa com os seus 4 dedos para dentro da espira, o campo vai entrar. A gente fala que quando a gente representa um X assim, o campo está entrando, tá? E o pontinho, ele está saindo. Então, se ele está entrando, ele vai dar a volta e vai sair pelo lado de fora. Vai dar a volta e vai sair pelo lado de fora. Assim que a gente vai representar aproximadamente, pessoal, o vetor indução magnética ou o vetor campo magnético, tá bom? Então, quer dizer que o campo está entrando por dentro da espira e saindo, entrando por dentro da espira e saindo, e dando a volta, tá bom? Então, começa posicionando o seu polegar da esquerda para a direita, apontando para a direita. Em cima dessa corrente, quando você der o tapa vai entrar por dentro da espira e, consequentemente, o campo vai sair pelo lado de fora, porque é uma análise tridimensional. Tá bom, pessoal? É só isso aí no item A. Bom, pessoal, eu queria acrescentar aqui também, eu coloquei um anexo aqui, que é o gabarito oficial do PISM, dessa questão, Então, o que acontece? Quando a gente desenha entrando e saindo, a gente também pode desenhar aqui as linhas, aqui entrando, quer dizer o seguinte, que ela vai entrar, dar a volta por fora. Então, a gente faz uma setinha indicando que ela está entrando aqui, e aí na hora de fazer a bolinha aqui fora, ela está dando a volta, fazendo um movimento circular. Mesma coisa aqui na outra extremidade que ele fez, entrando e saindo, dando a volta lá por fora, Então, ele entra, dá a volta. Então, toda a região aqui fora está saindo e toda a região aqui dentro está entrando, tá bom? Caso vocês vejam lá no gabarito oficial e não entendam por que eu desenhei X e a bolinha, tá bom? Também são outras formas de representar, mas também poderia ser feito dessa forma aqui, se você achar mais fácil, tá bom? Agora vamos para o nosso item B. Qual o módulo do campo magnético no centro da espira? Então, ele pediu primeiro para a gente desenhar, agora ele quer que a gente calcule o módulo do campo magnético no centro da espira. O campo magnético na espira é definido por μ0, que é a constante de permeabilidade magnética no vácuo, vezes I, que é a corrente elétrica, dividido por 2 vezes o raio da espira, em metros. Aí o campo magnético vai sair em Tesla. Tá bom? Só que ele afirma para a gente que o nosso raio vale L. Então, a gente pode escrever que o campo magnético vai ser igual a μ0 vezes I dividido por 2 vezes L, tá? Então, pessoal, poderia fechar aqui, ele te dá mais informações, ele não fala para você deixar em função de I, porque ele não fala qual o valor da corrente, mas ele fala que a pilha tem um potencial V e o resistor tem uma resistência R. Então, pela primeira lei de Ohm, nós temos que U é igual a RI. Então,
A diferença de potencial U vai ser V é igual à resistência única R vezes a corrente. Então, a corrente vai ser V, que vai ser a diferença de potencial dividido pelo raio. Aí é só eu vir aqui e jogar ela aqui, ó. Tá bom? Vou separar aqui só para não ficar embolado. Então, vamos. Eu tenho que o campo magnético vai ser μ0 vezes a corrente, que agora a gente sabe que é V sobre R, dividido, aqui é 2L, tá? μ0, então o campo magnético vai ser μ0 vezes V, dividido por R, dividido por 2L. Então, o campo vai ser igual a, repete a primeira, inverte o sinal, inverte a segunda. Que esse R aqui não é do raio, é da resistência, tá bom? Então, a gente pode só reorganizar para ficar melhor. μ0 sobre 2L vezes V sobre R, tá? Não tem problema se você não reorganizar, tá bom? Só escrever aqui de uma forma melhor. Então, esse aqui vai ser o valor do meu módulo do campo magnético, tá bom? Vamos para o nosso item C. Se uma partícula de carga Q positiva, aqui a partícula, entrar na região do campo magnético paralelamente ao plano da espira, com velocidade v no sentido da esquerda para a direita, em qual direção a partícula será defletida na parte externa da espira? Então, ele quer saber o que vai acontecer aqui na parte externa da espira. Considere o sistema de eixos coordenados x, y e z. Isto é, o eixo z está no plano da folha e apontando para cima. O eixo y está no plano da folha e apontando para a direita. E o eixo x está saindo da folha e apontando para quem lê. Bom, pessoal, quando ele falar aqui, ele vai querer saber a força magnética que está agindo nessa partícula. Força magnética. É a força magnética que vai definir aí essa direção para onde essa partícula vai se movimentar assim que ela entrar em contato com o campo magnético. Força magnética. Nós vimos na questão anterior, no item A, que o campo magnético dentro da espira ele está entrando e fora da espira ele está saindo. Então, ele pede para a gente analisar na parte externa da espira. Então, ele quer que a gente tome como referência o campo magnético saindo. Então, a gente tem aqui, pela regra da mão esquerda, coloquei aqui como um lembrete, que a força magnética é representada pelo polegar, o campo magnético é representado pelo dedo indicador e a velocidade da partícula é representado pelo dedo do meio, tá bom? Então, pessoal, se vocês aplicarem a regra da mão esquerda, vocês vão ver que a força magnética vai ter a direção de x no sentido positivo, porque a partícula é positiva, tá? Pois o campo magnético aqui externo, ó, ele está saindo, né? Então, V está da esquerda para a direita, campo magnético saindo, então a força magnética vai ter o sentido do eixo X, tá? Então, você pode escrever isso, tá? Ó, pela regra da mão direita, vocês vão lá fazer aí direitinho, tá? Abrindo os dedos certinho. A força magnética terá a direção de x em sentido positivo. Você pode ir além, tá? Pois o campo magnético externo está saindo. Está saindo do plano. V está da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita, tá? Do sentido da direita, da esquerda para a direita. Então, assim, a força magnética terá sentido
dx. Você pode escrever assim de forma teórica, tá bom? Eu só vou fazer uma correção aqui rapidinho, tá? Regra da mão esquerda, tá bom? Pela regra da mão esquerda. Pela regra da mão esquerda, a força magnética terá direção de x e sentido positivo, pois o campo magnético externo está saindo do plano, a velocidade está da esquerda para a direita, assim a força magnética terá o sentido de x. Mas eu aproveitei também aqui, pessoal, e coloquei o gabarito oficial, porque às vezes fica mais claro de vocês enxergarem, tá bom? Ele diz assim: o campo magnético na região exterior e paralela ao plano da espira tem direção z, ou seja, ele está saindo do plano, ele tem direção z e sentido positivo. Logo, a força magnética terá direção x e sentido positivo, porque a gente está falando de carga positiva. A gente só inverte os sentidos quando a carga é negativa, tá bom? Então, é a velocidade certinha aqui da esquerda para a direita, então está tudo representado também aqui nesse desenho. Se você achasse mais fácil também desenhar ao invés de escrever, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Se vocês gostaram dessa resolução, eu peço que deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos que também estão estudando para o vestibular. Isso vai nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdos como esse. Muito obrigada, forte abraço e até a próxima questão.